E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando a partida do Verdão contra o Inter Miami, galera. Palmeiras que empatou esse jogo no placar de 2-2 e é líder do grupo A. Verdão vai enfrentar o Botafogo, que foi segundo no seu grupo. Esse jogo vai acontecer no sábado às 13 horas. Confronto brasileiro, galera, na Copa do Mundo de Clubes. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Boa tarde e já antecipar o que eu falava ali quando eu recebi do Vini para começar o Seleção, que é essa questão de ter um confronto brasileiro aí agora, nas oitavas de final. Eu não gosto, eu gosto de deixar mais pra frente, mas argumentaram comigo. Pra frente quando, Joana? Às vezes não rola esse confronto. Eu falei, é verdade, tem esse lado, então a gente já tem um brasileiro nas quartas de final, mas enfim, eu não queria. E você, velho? Bom dia não, né? Eu já tô dando boa tarde, mas tomei o café com a Evair hoje no hotel e a gente já falou sobre esse assunto, né, meu? Já decorremos um pouco dessa história aí que... eu acho que vai ser muito belo de ser contado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal de casa. Jogo que eu, como representante do Palmeiras aqui, eu prefiro pegar um brasileiro agora. Eu prefiro pegar o Botafogo do que pegar o PSG. Por quê? Porque já está acostumado, né? Apesar dos resultados não serem muito favoráveis ao Palmeiras nesses últimos confrontos, porém... São jogadores que estão acostumados a jogar contra esses times e a tendência de tentar se habituar, acostumar ali dentro do jogo, talvez seja favorável ao Palmeiras. Boa tarde, Ricardinho. Tudo bem? É estranha essa frase, eu prefiro pegar o Botafogo do que o PSG, porque também do outro lado é o PSG, né? Pois é. Tudo bem, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Evair, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Eu acho que, assim, inevitavelmente, é lógico que a gente lamenta por ser dois times brasileiros e um vai ser eliminado, não tem jeito. Mas a questão do confronto eu acho legal. Primeiro que dois brasileiros classificados chegarem às oitavas, né? Eu, sinceramente, a dificuldade do Botafogo pelo grupo, eu entendia que era, e realmente era, né, superior, não desmerecendo o grupo do Palmeiras, mas via o Palmeiras um time consolidado e que poderia se classificar à próxima fase. O Botafogo já tinha dois confrontos, com o Paris e com o Atlético de Madrid, mais difíceis. Mas quis que o confronto e que a classificação de ambos, né, nas chaves, nós vamos ter esse confronto nas oitavas. Um grande jogo, mais um capítulo desse confronto que vem desde 2023. Isso é legal para nós brasileiros também. São dois times que ontem não performaram, né? E isso não é assim demérito, pelo contrário, eu acho que eles são duas equipes boas, consolidadas, que ontem não conseguiram impor, mas isso a gente vai falar bastante. Mas eu achei legal, no conjunto, eu achei legal de ver dois times brasileiros nas oitavas por uma vaga. E aí, tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Ricardo, Evair. Bom, prazer grande estar com vocês aqui. Eu que fui uma criança dos anos 90, né? Já colecionei muita figurinha dos dois aqui, então é maravilhoso, um privilégio poder... Não tô querendo entregar a idade não, entendeu? Mas só tô falando que é um privilégio poder... Nós éramos bem jovens. Sim, claro, vocês, né, começaram muito cedo e se destacaram muito cedo. Mas, enfim, boa tarde para todo mundo de casa. Cara, acho que é por aí, essa abordagem que o Evair e o Ricardo já trouxeram, são perfeitas mesmo. É muito legal a gente ver um jogo entre brasileiros, né? Numas oitavas de final. Eu, assim, queimei minha língua, de fato. Eu não acreditava, não tenho vergonha nenhuma em admitir isso aqui, que isso pudesse acontecer nessa fase já, de oitavas de final. Muito pela dificuldade também do grupo do Botafogo, né? Não era simples passar. E acho que isso só valoriza o tamanho do feito que o Botafogo teve, sobretudo no jogo contra o Paris Saint-Germain. Tem outro detalhe, que é o horário que esse jogo vai acontecer, 13h, né, em Filadélfia, e o horário... Início da noite ali na Europa, finalzinho da tarde na Europa. E daquilo que a gente tem conversado com colegas que moram fora do Brasil, né, lido na imprensa internacional, essa competição tem cada vez mais atraído o interesse. Então, é um palco muito grande para dois clubes brasileiros que fizeram por merecer estar onde estão hoje.
disputando essa partida. Acho que sem dúvida que vão fazer grandes jogos. Se a gente lembrar a qualidade, o nível dos jogos de Botafogo e Palmeiras em 23, aquela virada espetacular do Palmeiras no Newton Santos, com a atuação mágica do Endrick. E os jogos de 24, que foram grandes jogos também pela Libertadores e Brasileirão. Foram os melhores do Campeonato Brasileiro. Exatamente. A expectativa cresce ainda mais para que possam fazer uma grande partida. Por isso, não vou deixar ninguém ficar no muro e a nossa enquete vai colocar os nossos comentaristas aqui em apuros. Tava bom demais pra ser verdade. É o seguinte, muito fácil a pergunta. Quem vence? Tranquilo, é aquela pergunta para você virar meme e depois um recorte super divertido na internet. Mas é isso aí. Palmeiras e Botafogo, quem vence? Palmeiras passa nos pênaltis. Palmeiras nos pênaltis. Pois é, essa questão dos pênaltis aí, ela... Tem certeza, vai? O pessoal tá devendo os pênaltis no Palmeiras, hein? Mas é isso que eu tô querendo dizer. É a redenção, né, vai? É isso que eu tô querendo dizer. Cê E acha... o Everton também não tá numa fase de pegar muitos pênaltis, então aí você acha que é um aí improvável vai... mesmo. Entendi. Tô apostando no improvável. Um amigo me comentou hoje que se o Botafogo performar ou jogar como jogou ontem e o Palmeiras também, a tendência é ir para os pênaltis, né? Mas como não é o normal dessas equipes, né? A performance deles, tanto do Palmeiras quanto do Botafogo, geralmente não é o que eles apresentaram ontem, e eu acredito num grande jogo, lógico, aquele truncado, marcação, isso aí caracteriza. Como foi o 0-0 na abertura do Campeonato Brasileiro? Eu acho que tem chance de penalidade aí. Tem chance de penalidade. E quem passa? Então, aí é jogar na loteria. Aí é jogar na loteria. Em cima desse muro eu já tô. Porque quando eu escolhi os pênaltis, eu tô em cima do muro, entendeu? Eu tô entendendo o que vocês estão tentando fazer. Sim. Mas aqui, o Evair já falou que é o Palmeiras. Sim. Nos pênaltis eu não sei. Eu não tem que posso... responder. Tá bom, então eu vou responder. Para ficar igual, para ficar igual eu vai deixar pro Rodrigo, então vai ser o Botafogo. Boa. Nos pênaltis, pronto. Não, eu já sei onde isso vai chegar se empatar, mas tudo bem, vai. Porque tem um Rizek que eu vou chamar daqui a pouco para votar também, Coutinho. Cara, é muito difícil de opinar, né? Vou dizer por quê. Se a gente olha antes da temporada do campeonato começar, o Palmeiras tinha tido uma queda ali nos últimos jogos de Brasileirão, antes da Copa do Mundo, mas faz uma temporada mais regular em relação ao Botafogo, que escolheu o treinador depois. E tem um elenco mais robusto. Vai trocar de jogador agora, enfim. Chegou jogadores mais tarde também. Então eu teria uma tendência de votar no Palmeiras, se esse jogo fosse da primeira rodada da competição. Mas eu acho que o Botafogo, nos últimos 3 jogos, com exceção da partida contra o Seattle, mostrou mais contra equipes mais difíceis, contra equipes mais qualificadas. Então acho que vai ser um jogo duro, pegado, mas eu acredito que o Botafogo passe. Então, temos 2-1 Botafogo e com essa enquete eu vou chamar o André Rizek. E você não vai votar? Não, sou apresentador. O Rizek vai dar o Rizek vai decidir isso aí. Tem que ter 5 votos. Calma, vamos esperar o voto do Rizek. Não, torcedores, calma. Vamos trazer o André Rizek aqui, então, direto de Nova York. E já começa a sua participação, Riza. Bem-vindo mais uma vez. Votando na nossa enquete, que é super tranquila. Quem vence nas oitavas? Botafogo ou Palmeiras? Uma boa tarde para você, meu amigo. Ih, gente, caiu a comunicação, não tô ouvindo nada, não vai dar para votar, não. Joana, não, assim, eu concordo que é impossível. O único argumento para votar é superstição, torcida. Não tem nada nesse momento que aponte favoritismo para um dos lados. Como o Coutinho falou, apesar do Palmeiras ter passado em primeiro, o Botafogo ter passado em segundo, o Botafogo sai grandão da fase de grupos. Eu acho que o Palmeiras sai pensativo, com várias reflexões para levar de uma fase de grupos de um bom resultado, mas de um desempenho que não é bom. Queria dar umas informações sobre clima, né? Vocês estavam debatendo sobre o horário do jogo. Eu falo de Nova York, né? Esse é o bairro de Williamsburg. Manhattan fica ali depois do Rio East, né? A gente vem pela ponte de Williamsburg, é um bairro residencial que está ganhando cada vez mais adeptos aqui, porque é muito fácil acessar Manhattan, é um bairro belíssimo, lindo, e está muito quente. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos, hoje é o dia mais quente. Nesse momento está 36 graus, a previsão de máxima para hoje é 38. E eu fui ver para sábado, na Filadélfia, a previsão é de um tempo nublado, a máxima para sábado é de 27 graus,
que é mais ou menos na hora do jogo, ou seja, a gente não terá aquelas condições desumanas, por exemplo, nas quais Palmeiras e Al-Ahly mal puderam respirar no estádio de Nova Jersey. Falando da temperatura, vou agora um pouco para o campo. Por que eu acho que é imprevisível traçar um paralelo? Eles fizeram grandes jogos recentemente, né? Grandes jogos. No Campeonato Brasileiro de 2 anos atrás, o Palmeiras conseguiu derrubar o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo tinha vencido o Palmeiras no Allianz. Depois se enfrentaram na Libertadores, muito equilíbrio. Esse ano se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, 0-0, era a primeira partida oficial do Paiva. Eu acho muito difícil traçar favoritismo nesse momento. Eu acho mais fácil olhar para trás e analisar o que foi a fase de grupos do Palmeiras e o que foi o feito gigante, estupendo, monumental do Botafogo, que foi classificar em segundo. Podia ter jogado melhor ontem. Olha, eu acho que tudo isso é muito relativo. O resultado final, quando você olha para a classificação, PSG 6 pontos, Botafogo 6 pontos, Atlético de Madrid 6 pontos, me belisca que eu acho que eu estou sonhando, eu jamais imaginava. E assim, do alto da minha sinceridade, eu digo aqui, eu achava impossível que isso acontecesse. O Botafogo foi lá e provou que eu estava errado, e a gente vai debater sobre as razões do Botafogo ter conseguido esse sucesso e o demérito, na minha opinião, que tem que ser debatido também do Atlético de Madrid nessa fase de grupos, Joana. E o seu voto seria qual? Dito isso... Dito tudo isso, você vota em quem? O meu voto é que vai passar um clube brasileiro num resultado que, assim, ó... Fazendo projeção, assim, eu pensei, cara, se algum time brasileiro chegar nas quartas, eu acho que é um belo resultado. Estar entre os 8, né? Um time brasileiro já se garantiu entre os 8. Eu realmente não tenho, sinceramente, eu teria que jogar um par ou ímpar aqui. Eu não tenho, eu estou sendo bem sincero com vocês mesmo. Se até sexta-feira eu mudar de ideia, eu não tenho realmente nenhuma projeção, nenhum feeling. Eu acho que é um jogo absolutamente aberto. Eu vou murar. Eu peço a licença de vocês, porque realmente eu acho que não existe um favorito para esse jogo no momento. É muito difícil apontar um favorito. Eles estão tudo olhando para mim assim, Rizek, do tipo, ó, isso não é justo, porque a gente também queria murar e você não deixou. Mas Rizek é o apresentador desse programa, Sim, então ele manda só uma serva aqui, então... Exato. Ele não quer votar. E foi ótimo, porque aí eu também não tenho que votar neste caso. Mas eu entendi. Quem está nos assistindo também entendeu. Como é que é, Gurjão? Olha só, a nossa audiência tem uma preferência aí, né? Botafogo vencendo aí na votação popular, 60% contra 40% do Palmeiras. Eu acho que... Fala, Riza. Jô, eu tenho uma opinião sobre como as torcidas gostariam que a gente votasse. Primeiro, assim, eu estou convivendo com torcedores aqui, eu adoro falar de torcida, né? E assim, eu acho que eu conheço um pouco da alma do botafoguense e um pouco da alma do palmeirense. Eu acho que o botafoguense gostaria que a gente votasse no Palmeiras, por superstição, né? Todo mundo disse que o Botafogo não ia passar de fase, tomara que votem no outro. E o palmeirense é o contrário. Se a gente não votar no Palmeiras, conhecendo a torcida do Palmeiras, vão dizer, olha lá, vocês da Globo sempre contra o Palmeiras, vocês não apoiam o Palmeiras. Então, assim, o palmeirense quer que a gente vote no Palmeiras. E o botafoguense também, por essas razões que eu acho que eu explanei aqui. É assim que eu imagino que o torcedor de Botafogo e Palmeiras gostariam que a gente votasse, e eu vou ficar em cima do muro. Eu tô com você nessa. E são confrontos equilibrados. A gente relembrou aí dessa rivalidade que cresceu nos últimos anos, exatamente pelo que aconteceu em 2023, que começa pela virada... O que foi, Gurjão? Desculpa. Tá. Então... Pelo que aconteceu em 2023, na virada histórica, e o Palmeiras se consagrando bicampeão brasileiro, no caso, né? Quando o Palmeiras já não tinha mais esperança, e foi aquela queda brusca, absurda do Botafogo, e usando o mesmo termo do Marlon Freitas, do 1% de chance de classificar, era 1% de chance do Botafogo perder aquele título, né? Sai de um 3-0 para um 4-3. Não, não só, e pela gordura que se fez na primeira parte do campeonato, enfim, foi uma queda jamais vista realmente. E o Botafogo ressurge em 2024, vence o Campeonato Brasileiro, vence a Libertadores e nos 4 confrontos contra o Palmeiras não perde nenhum, no máximo empata na Libertadores, né? Mas vence no Campeonato Brasileiro, elimina o Palmeiras na Libertadores e vem com uma força completamente diferente para conquistar essas duas competições. Inclusive, Joana, o último confronto, rodada de abertura do Campeonato Brasileiro desse ano, é um 0-0 no Allianz, que o Botafogo joga melhor que o Palmeiras, né?
E acho Concordo. até... Tem as melhores... Os goleiros são muito acionados nesse jogo. Tanto o Everton como o John também. Mas, assim, acredito que o jogo agora vai ser diferente daquele jogo. Primeiro, não tem um fator campo pro Palmeiras. Botafogo, naquele jogo, teve uma estratégia de, primeiro, se defender para sair em contra-ataque. E executou bem essa estratégia, melhor, inclusive, do que o Palmeiras fez. Agora é campo neutro. O Botafogo já tem mais tempo de trabalho. O Botafogo vem de 2 jogos com esse cenário, com essa realidade. Acho até, em cima daquilo que o Evair citou, de um time conhecer o outro melhor, acho que o Botafogo talvez vai sair mais, né? Acho que talvez a gente não vai ter um jogo de uma equipe que se defenda mais e a outra que ataque mais. Talvez nesse sentido aí seja um jogo um pouco mais equilibrado e dos dois lados tem qualidade para fazer um jogo bom, né? Então, fala, Ricardinho. Não, pode pode falar. Não. São vários fatores, vários ingredientes, vários pontos desse jogo. Você tem, por exemplo, primeiro... Mas quem que ia colocar o Botafogo para vencer o PSG? E outra, da gente estar aqui colocando, né, quem vence, né, o cemitério de favoritos. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, então ninguém quer isso aí, não. Essa Copa do Mundo de clubes, assim como a Copa do Mundo de seleções, é uma competição totalmente diferente das outras, porque ela é muito curta, são muitos jogos. O espaço entre um jogo e outro parece que 3 dias, 4 dias é muito, mas não é tudo muito rápido. Pesa a recuperação do jogador, pesa, sim, um momento do time, mas muitas vezes o momento do time de um jogo para outro muda, né? Por exemplo, será que o Palmeiras vai fazer 2 jogos ruins em seguida? É difícil, é um time muito consolidado, é um time que tem uma ideia, né? O Botafogo oscilou do jogo do PSG para o jogo do Atlético de Madrid. Mas são adversários diferentes. Tudo bem, mas eu considero o PSG um time muito melhor do que o Atlético de Madrid, né? Mas mesmo assim, as circunstâncias fizeram com que o Botafogo tivesse um incômodo no segundo tempo. E mesmo assim se classificou com mérito. Como teve um incômodo contra o Seattle Sounders no segundo tempo. Aí você tem o fator time. O Botafogo perdeu um jogador muito importante ontem, que é o Gregor. Ele é um jogador muito importante nesse esquema do Botafogo. Perdeu porque tomou 2 cartões. Tomou 2 cartões amarelos, tomou amarelo sem necessidade no último lance do jogo, né? Mas pode fazer a diferença? A gente vai saber só no final de semana. Mas é um jogador integrado, é um jogador que taticamente ajuda muito, entendeu? Então, assim, são situações, por isso que a gente falou, pênaltis e tal. Cara, não, é impossível. Você pode analisar os 2 lados, mas é impossível você, nesse momento, dar um palpite ou cravar um time à frente, porque ambos têm qualidade, ambos têm suas armas, suas características, né? Sua situação dentro da competição. O Botafogo com um time mais cascudo, porque enfrentou adversários melhores. O Palmeiras ontem, a gente esperava que pudesse ganhar bem do Inter Miami, sofreu e por algum momento teve a dúvida de se ia classificar, entendeu? Mas são circunstâncias de uma Copa do Mundo de clubes. Isso tudo a gente analisa, por isso que um palpite, simplesmente, para não ficar sem o palpite da penalidade do Botafogo, mas pode ser o Palmeiras também, são circunstâncias que a gente vai carregar até o jogo do sábado. Kisa, você chamou? Não, eu chamei até para complementar o assunto do Ricardinho. Assim, dá para afirmar que o Palmeiras vai enfrentar o adversário dele mais difícil até aqui? Né? Pegou Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Eu tenho dificuldade de estabelecer parâmetro entre Botafogo e Inter Miami, por exemplo. Não sei em que posição, eu sei que muita gente no Brasil está debatendo isso, não sei em que posição Inter Miami estaria no Brasil. Eu sei que jogando o que jogaram ontem Messi e Suárez, eles fariam diferença em qualquer clube brasileiro. Mas eu opino que o Palmeiras vai enfrentar o adversário mais difícil que ele pegou no Mundial aqui, com a vantagem de conhecer os jogadores. Então eu opino que o Palmeiras vai ter que subir de rendimento para avançar. O Botafogo é diferente. Eu acho que muito do que o Ricardinho está dizendo da queda de PSG para Atlético é porque se você enfrentar times muito superiores, com todo o respeito, gente, o Atlético de Madrid é superior ao Botafogo. Olha o time do Atlético de Madrid. Eles têm na zaga um zagueiro que já jogou na seleção francesa, pode não ser o top. O outro é titular da seleção espanhola, campeão europeu. O goleiro é um dos melhores do mundo. No meio-campo é um dos melhores jogadores da seleção campeã do mundo e da América, que é o Depou. Você vai para o ataque, Julián Álvares, que brilhou na Copa do Mundo. No banco estava o Griezmann, campeão do mundo com a França. Olha o time do Real Madrid. Só o Julián Álvares custou 480 milhões de reais.
mais. É quase que o Botafogo investiu. Então, assim, você se prepara. Antes, a gente enfrentava um europeu no Mundial de Clubes. Era um trabalho extensivo, extenuante. Agora, o Botafogo enfrentou 2 em sequência. Então, assim, você tem que correr atrás do PSG, hoje o melhor time do mundo. Né? Imagina o desgaste mental, físico. E dias depois, voltar a campo para encarar uma equipe tão boa, no papel pelo menos, porque eu quero debater muito o Simeone, mas uma equipe tão boa, tão forte, é natural que o Botafogo ontem tivesse uma queda em relação ao que mostrou contra o PSG, né? Física, mental, e agora o Botafogo vai enfrentar um time brasileiro, o qual ele já conhece. Eu acho que dá um respiro para o Botafogo, e para o Palmeiras bota uma pressão, nesse sentido de falar assim, olha, vai ter que subir de rendimento, porque aparentemente, na teoria, o Botafogo vai trazer mais dificuldade do que os times que o Palmeiras enfrentou até aqui. É isso aí. Vamos começar, então, falando de como esse duelo surgiu, a classificação do Palmeiras e Botafogo. Eu comecei falando, olha, a gente tem brasileiros nas oitavas, mas o Flamengo já estava lá, tá? Só para mencionar aí que o Flamengo já está lá, já está classificado em primeiro e joga hoje sem poder perder, inclusive, a primeira colocação para o Chelsea. Mas vamos começar, então, falando do Palmeiras, esse jogo sofrido contra a Inter de Miami, né? Que a Inter de Miami começa vencendo, abre 2-0 e o Palmeiras precisou do banco para conseguir esse resultado. E aí a gente vai comentando enquanto a gente olha os melhores momentos da partida, destacando a escalação do próprio Palmeiras, que eu fiquei surpresa, né? A manutenção do Veiga como titular. O Abel explica que escolheu o Veiga pela experiência, memória afetiva total, né? Do que ele significa em termos de títulos, né? O peso que o Veiga tem. Mas chamou a atenção, porque o Maurício estava pedindo passagem ali. E ele coloca, como ele é muito... O Abel fala muito do meio campo, né? Um 5 e um 8, né? Eu gosto muito, né, das numerações que hoje ficaram meio perdidas, né, velho? Uhum. Mas ele coloca 2 8s, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala que escolheu o Veiga para dar ali uma estabilidade, um peso ao meio campo do Palmeiras, ao mesmo tempo ele tira um pouco... Ele tira o xerifão, né, Evair? Eu achei estranho isso. Ele tira um volante, né, de marcação e coloca um volante de saída. Né? E ele tinha o Emi Martínez, que foi titular durante esses primeiros 6 meses. Essa opção dele fez com que o Palmeiras ficasse muito vulnerável. Prova disso foi o primeiro gol que o Palmeiras tomou, né? 2 zagueiros no mano lá atrás com o atacante, apesar de saber que o Soares não tem aquela mesma velocidade de antes, mas é um centroavante perigoso que demais, mostra, né? Joga demais. No primeiro lance ele ajeitou para aquele que vem de trás e de uma maneira assim muito, muito fácil chegou à frente o Inter Miami, porque a marcação do Palmeiras estava longe e aquela pegada que a gente esperava do Palmeiras, aquela pressão o tempo todo, isso não conseguia acontecer justamente porque faltava esse homem de pegada ali no meio de campo e o Palmeiras não dava aquela opção de roubada de bola, né? O Palmeiras não conseguia roubar a bola e quando conseguia, perdia logo em seguida. E isso fez com que o Palmeiras, e o Plácido citou muito isso ontem, fez com que o Palmeiras sofresse muito na partida. Foi talvez a pior partida que eu tenha visto o Palmeiras fazer nesses últimos tempos. Eu tive a mesma sensação. E a gente está acostumado a ver o Palmeiras de Abel, né? Um projeto longevo. Estamos no 5º ano. Um dos piores jogos assim, considerando um jogo decisivo como o Palmeiras se comportou. Eu diria que defensivamente foi um jogo irreconhecível. Né? Você olhava para o campo e não via as principais características do Palmeiras. É um time que gosta muito de marcar por encaixe e perseguição. O Messi buscava muito uma zona mais morta do campo, mas que não havia ali nenhum jogador pronto para encaixar e persegui-lo. E o Palmeiras tinha dificuldade de entender esse movimento muitas vezes. Os 2 jogadores de lado de campo do Inter Miami, o Allende, que faz o primeiro gol pelo lado direito, o Segovia pelo lado esquerdo, são jogadores que saem dos lados e ficam transitando por dentro. E o tempo inteiro o Palmeiras, na hora de trocar essa marcação, o jogador que marcaria esse atleta adversário, se atrasava nisso e era o tempo
que ele tinha para receber a bola e trocava passe. Isso ia gerando um efeito cascata no sistema defensivo do Palmeiras, que também, estranhamente, não conseguia subir a marcação, nem mesmo no tiro de meta. O Inter Miami fez isso uma vez, basicamente, no primeiro tempo, que é justamente a jogada que quase saiu o gol do Facundo Torres, que ele chuta cruzado, o Facundo quase abre o placar ali. E sem contar a parte ofensiva também, né? Não foi só defensivamente. A quantidade de erro de finalização sem estar pressionado, de domínio, controle de bola perto da área, de último passe, me chamou muito a atenção para o nível técnico de jogadores que o Palmeiras tem ali naquele setor. E você abre muito bem falando a questão do Maurício, né? O Maurício tem entregue para o time hoje, com todo respeito ao Veiga, que é um grande jogador, mas que não está vivendo um bom momento, a gente tem que falar a verdade. É muito acima daquilo que o Veiga tem feito em campo. Ok, a gente entende, o treinador está no dia a dia, sabe, conhece o jogador pessoalmente, está vendo treinar, e muitas vezes a decisão é tomada também baseada nisso. Mas aquilo que a gente pode observar, que é o jogo, olha o que o Palmeiras se tornou depois que o Maurício entra, por exemplo, contra o Ali, né? Dá uma outra cara para o time, uma outra agressividade ao time. Então, o Ricardo falou uma coisa que eu concordo muito com ele. É difícil a gente ver o Palmeiras fazer 2 jogos nesse nível aí. Acho que nunca a gente nem viu. Desde que o Abel assumiu o comando, nunca aconteceu. Mas é um jogo que deixa uma pulga atrás da orelha. Cara, o que aconteceu? O Inter Miami ontem parecia ser muito melhor do que de fato é. E aí a gente faz a ressalva. Tem Suárez e Messi, que são cracaços, né? Suárez, para mim, depois que o Ronaldo parou de jogar bola, eu não vi nenhum camisa 9 melhor do que ele no futebol. Ele é um craque. Ele jogou no Brasil sem uma perna e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas tem outros 8 jogadores na equipe que, para mim, tecnicamente, estão bem abaixo do nível do time do Palmeiras. A gente viu, né, escalações diferentes do Palmeiras, tentativas diferentes. O Abel até menciona, né, Ricardinho, sobre... o jogador às vezes entra melhor no segundo tempo. Hoje entrou o Flaco e não foi tão bem, mas quando ele entra no segundo tempo, ele vai melhor. E realmente o banco resolveu em todas as oportunidades, né? O Flaco resolveu contra o Al-Ahly no segundo tempo e ontem, em 7 minutos, o Palmeiras conseguiu esse empate justamente com os jogadores que saíram do banco. No caso, o Paulinho faz o primeiro gol e o Maurício faz o gol de empate. Mas também tem essa preocupação, né? Que o Paulinho já deixou claro que ele também não consegue jogar mais do que 30, 40 minutos. Muito provavelmente vai ter que passar por outro procedimento cirúrgico, que a gente ainda não sabe. Mas ele está jogando um certo sacrifício ali. Mas nesse momento em que o Palmeiras precisou dele, ele entrou e acabou sendo decisivo. Mostra primeiro que o Palmeiras tem o elenco e o Abel conhece o seu elenco e procura usar desse elenco. E nessa primeira fase demonstrou que os jogadores que vieram do banco, não só ontem, o Paulinho, né? Que fez o primeiro gol, e o Maurício também, que entrou bem no time, conseguiram levar o Palmeiras ao empate. A verdade é que o Palmeiras não foi o Palmeiras do Abel e o Palmeiras que a gente conhece ontem. E, para falar a verdade, nem o Abel foi o Abel que a gente conhece ontem, né? Porque a escalação dele, ele tentou uma ideia que não se confirmou. Existia um espaço, o problema do Palmeiras no meio-campo de marcação era enorme, né? Mas o Messi é difícil de marcar. Concordo perfeitamente, mas se ele tem espaço do jeito que ele tinha para transitar, ficava mais Messi ainda, né? E aí é difícil você parar um jogador que tem toda essa qualidade, ele e o Suárez. Então, a exposição da defesa em relação ao meio-campo, ela foi muito grande. E aí, por que o Palmeiras não foi? Porque sempre foi um time aplicado, que sempre apertou os adversários, que sempre pressionou sem a bola. E ontem o Palmeiras, o que o Palmeiras menos fez foi isso ontem. Existia um espaço de jogo do Inter Miami que parecia um time melhor do que realmente pode ser, tirando os 2 da frente, que são fora de séries, né? São fora de série. Mas o Palmeiras não foi aquele Palmeiras, nem para marcar e muito menos para jogar. Em determinado momento do jogo, o Inter Miami chegou a quase 3 minutos com a posse de bola. Então isso mostra que o Palmeiras estava longe daquilo que ele era. Desorganizado e sem uma marcação forte. E aí isso foi acontecendo no jogo. E o Abel não mexia. Quando ele mexeu, ele colocou mais atacantes, porque aí ele viu a fragilidade, com todo o respeito, da parte defensiva do Inter Miami. E foi em cima disso que ele empatou o jogo. Ontem, mérito dos jogadores do Palmeiras, mas o cansaço, o desgaste da defesa do Inter Miami proporcionou com o número de atacantes que tivessem oportunidades até de, no final, quase ganhar o jogo, né? E os jogadores da frente, não só o Messi como o Suárez,
sente a parte física, não tem outros jogadores. Você vê que as trocas do Inter Miami pioraram muito o time, porque aqueles jogadores que saíram, o Segovia, mesmo o Allende, são jogadores que ajudam muito na parte coletiva. Eles saíram porque fisicamente já não aguentavam mais, e aí o time para de atacar, você posiciona ali, mesmo com o Piquerez machucado, que o Piquerez sentiu ontem no final. Ele ganha o lance do jogador do Inter Miami, toca a bola do lado esquerdo, mesmo machucado. Então, assim, o Inter Miami não tinha força. Eu acho que a gente olhar para o lado do Palmeiras, foi um jogo que o Palmeiras não jogou bem, porque teve essas decisões e passa pelo agente, não pode tirar o treinador. O Abel é um grande treinador, mas em alguns momentos ele também tem algumas ideias que podem não acontecer. Claro. E eu acho que isso aconteceu ontem. Acho que a ideia que ele teve de ter 2-8, 2 jogadores de saída, sem um jogador de marcação, prejudicou o time do Palmeiras, deu muito espaço para o Palmeiras. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu chegar ao empate num jogo que se mostrava muito difícil, que em alguns momentos até correndo risco. A sorte é que o outro jogo, né? Na verdade, o Al-Ahly e o Porto em nenhum momento se tocou que ele poderia, né? E o Al-Ahly fez os gols. Mas, enfim, o Palmeiras passou, há de se pensar, rever e analisar. Eu sei que o Palmeiras vai fazer isso para esse próximo confronto contra o Botafogo. Joana, rapidinho, só antes de passar para o Rizek, só para eu não esquecer. Acho que a gente precisa elogiar o Alan. Né? O Alan entrou como lateral direito, isso é verdade. jogador que é canhoto. Fundamental ali para... Ele já vinha entrando bem em vários jogos do Palmeiras na temporada. Chegou devagarzinho no elenco, é um jogador que era destaque na base, mas quando sobe para o profissional, não tem ninguém faz nenhum alarde ali, ó. Tá chegando um cara aqui que pode ser diferente. E dentro de um elenco que tem várias opções, que é difícil de um moleque da base chegar e se firmar, chegando com essa realidade, assim, ele entrou ontem, o passe que ele dá pro Paulinho fazer o gol é o passe de quem conhece, né? Aqui do meu lado, os caras sabiam fazer muito bem isso. O Alan, eu tenho por mim que ele é o único jogador hoje no Palmeiras que tem condições de saltar, né? Saltar a zaga, ganhar na velocidade. O Estevão mesmo não está conseguindo essa performance. O momento dele não é bom, não. Né? Apesar de ter sido reconhecido melhor em campo nas 2 primeiras partidas, eu acho que ele rende muito mais do que ele pode. E o Alan tem justamente essa característica, né, de velocidade, algo que o Palmeiras precisa muito. Agora... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!